Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu tenho uma palavra muito especial para você, desenganado, sem esperança. Esse vídeo, ele é feito para você que está nesse momento num leito, seja no hospital, seja em uma casa de repouso, seja onde for, você esteja triste, sem esperança, na depressão profunda, como alguém fala educadamente, né? Desenganado. E hoje eu quero compartilhar nesse vídeo uma história de um homem da Bíblia que estava em um leito absolutamente desenganado. E antes de você pensar, ih, lá vem mais um crente querendo me converter. Eu não quero fazer coisa nenhuma, sabe por quê? Porque eu não tenho poder absolutamente nenhum de convencimento e nem argumentação. Eu não quero te converter a nada que você não queira. Tudo que eu quero é te contar uma história. E eu quero te pedir para você fazer um pequeno esforço para me ouvir. Eu tenho certeza que vai ser um bom uso do nosso tempo, do meu, do seu, juntamente com Deus. Muito bem, essa história aconteceu há pelo menos uns 2000 anos atrás, numa cidade do outro lado do planeta. E eu vou usar essa maquete aqui para contar essa história. E o legal é que teve um cidadão daquela época que registrou por escrito essa história, porque ele testemunhou, ou seja, ele viu, ele estava lá, ele sabe que aconteceu. Então o que eu vou te contar aqui não é conversa fiada de crente, é alguém que viu e escreveu. Eu vou abrir a minha Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. E eu vou ler alguns versículos para você. O título dessa história é O Paralítico de Betesda. E começa assim. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Deixa eu te mostrar onde fica, olha só. Essa aqui é Jerusalém do primeiro século, tá? Betesda é essa piscina aqui. E aqui tem 5 pavilhões, tá vendo? 1, 2, 3 e 2 de cada lado aqui, né? São 5 áreas cobertas. Isso aqui era uma piscina. Aqui ficava a Porta das Ovelhas e aqui ficava um tanque das ovelhas, onde as ovelhas eram trazidas para serem sacrificadas no templo, mas antes elas eram limpas. E aqui ficava essa piscina chamada Betesda, que eu estou lendo aqui no texto. Vamos lá continuar. Neste local chamado Betesda, naquela piscina, jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Ou seja, o contexto era o seguinte: tinha um monte de gente doente naquela piscina e ficava todo mundo esperando, porque supostamente descia um anjo, agitava a água, e quem pulasse na água primeiro era curado. Bom, o que é importante a gente saber aqui? Primeiro, era uma festa. Sendo festa, era sinônimo de aglomeração tradicional de cunho nacional, ou seja, era uma festa do país inteiro. Então a cidade estava simplesmente repleta. Jerusalém estava lotada naquela época, por quê? Porque era festa, e aqui era o local de principal aglomeração, que era o templo. Então, a piscina de Betesda ficava pertinho da área do templo, que é esse quadrado aqui maior. Ali, nessa piscina, era um local de gente doente à espera de um milagre. E a Bíblia diz que existiam 3 tipos de enfermidades específicas: cegueira, coxo e paralítico. Cegueira, no caso desse homem, não era cegueira, porque o texto diz que esse homem muito provavelmente respondeu olhando para Jesus, e depois ele se encontra com Jesus e fala com Jesus. Então ele estava vendo quem era Jesus. Coxo ele também não era, porque coxo é sinônimo de uma má formação de membros inferiores, mas que ainda assim, mesmo com essa má formação, permite que a pessoa se locomova. A terceira opção é paralítico, porque não pode andar. Esse homem era muito provavelmente
um paralítico. Porque a Bíblia exatamente está dizendo assim, olha, estava ali um homem inválido e havia 38 anos. Então, Jesus entra ali naquele ambiente e vê. A Bíblia nos revela que Jesus era Deus encarnado. Vamos dizer que você não acredita nisso. Não importa se você acredita ou não. Apenas segura esse pensamento. Confia no que eu vou te falar. Então, coloca o preconceito de lado um pouquinho. Mas é a Bíblia que está falando. Eu sou apenas um interlocutor trazendo a verdade para você. Então, a Bíblia nos revela que Jesus era Deus encarnado. E nesse momento da vida de Jesus, esse homem nem sonhava quem Jesus era. E no mais tem o seguinte, Jesus não andava por Israel dizendo, eu sou Deus, e proclamando, nada disso, era justamente o contrário. Eu não queria que as pessoas saíssem falando, porque haveria uma celeuma nacional. Isso acabou acontecendo, mas nesse momento não era o caso. Jerusalém, como eu te expliquei, estava abarrotado de gente. E o texto especificamente diz que Jesus foi para a cidade para assistir a tal festa. Jesus deliberadamente foi a um local cheio, lotado de gente que sofria, cheio de histórias de tristeza, cheio de dor física, cheio de dor da alma, pessoas pobres que não tinham condição de pagar um médico, provavelmente repleto de pessoas profundamente desapontadas com a vida, com as circunstâncias. Eu certamente posso te afirmar uma coisa, esse era um local cheio, lotado, eu diria que justamente nessa época do ano, abarrotada de gente desenganada. E o mais terrível desse local era justamente o nome. O nome, Betesda, do hebraico, significa a piscina da gentileza, ou seja, era piscina de Betesda, ou seja, piscina da gentileza. E na boa, você conhece um local assim? Eu lembro que eu trabalhei como vendedor propagandista em hospital, e se tem um local que eu posso fazer um paralelo e me referir com todo respeito aos profissionais do meio, não estou falando do profissional, mas eu estou falando de que tem quem está ali sofrendo. Esse local é muito parecido com um hospital, onde existem pessoas com esse mesmo tipo de história, como se fosse um ambulatório do pronto-socorro, as pessoas esperando, depositando uma suposta fé na gentileza de serem atendidos, de serem vistos por alguém. Eu imagino que... deixar aqui do lado, tá pesado, né? Eu imagino que Jesus vai até ali e olha aquela multidão, e ele escaneia aquela multidão, ele escaneia cada história, ele conhece cada um. E aí ele enxerga aquele homem. A Bíblia não poupa adjetivos politicamente corretos no que diz respeito à condição terrível que aquele homem se encontrava. O termo que o evangelista utilizou para descrever a condição desse homem denotava exatamente a situação que aquele homem se encontrava. O termo é invalidez. E especificamente já durava 38 anos. E o termo invalidez na Bíblia não difere muito do que significa hoje. Ou seja, esse homem era impossibilitado devido à sua enfermidade de viver uma vida normal. Ele era incapaz de ter uma família, uma esposa, incapaz de abraçar, beijar um filho. Ele era incapaz de ter um animal de estimação. E por causa disso, talvez esquecido pela sociedade, esquecido pela família. Ele era incapaz de ter uma vida normal. Se ele tivesse mídia social, ninguém ia seguir o cara, porque ele era inválido. E a sua invalidez era fruto de algo que ele não podia mudar na sua própria força, não tinha como. Então, o tempo de sofrimento daquele homem era maior do que os anos de vida que Jesus tinha. Se tinha alguém que podemos considerar como alguém desenganado ali naquela piscina, era esse homem. Ele não tinha nenhuma esperança de sair do seu quadro médico, esquecido por todos, desprezado pela sociedade, sem amigos. Ou seja, absolutamente deixado rumo ao seu destino final e mesmo ao lado do local onde poderia obter cura, nunca conseguia sequer
ter uma chance. Bem, esse é o cenário da vida desse homem. Mas um belo dia, próximo a uma festa, o que significa que a quantidade de enfermos aumentava devido ao número de pessoas visitando Jerusalém, aquela piscina era famosa. Aí vem esse rapaz, forte, em pleno vigor físico de seus 30 anos, e no meio de toda aquela multidão de enfermos, olha justamente para aquele homem e faz uma pergunta. E para um leitor mais atento dessa história, pode parecer uma pergunta absurda, óbvia, no contexto onde só tinham pessoas doentes. Olha só, Jesus diz ali, olha, Jesus vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? Essa pergunta parece ser uma pergunta meio tola, né? Meio sem sentido. Eu li muitos comentários e achei respostas, e achei explicações muito fascinantes, porque é óbvio que aquele homem, que Jesus sabia que aquele homem queria ser curado, Jesus sabia que da condição dele, o próprio texto diz, mas ele queria ouvir da boca daquele homem o que ele queria que Jesus fizesse. E o mais incrível é que aquele homem, embora vivendo cotidianamente por 38 anos, exatamente o oposto do que o nome daquele local significava, né? Ele não tinha uma alma viva que pudesse ser gentil o suficiente de colocar aquele homem dentro da água. Eu acho que eu consigo ler nas entrelinhas dessa história a profunda compaixão de Jesus na vida desse homem. Jesus vendo toda aquela multidão na piscina, e aquilo lá era gigante, o lugar era enorme. Jesus mirou naquele homem, caminhou em direção àquele homem. Sabia que talvez de todos que estavam ali ele sofria mais tempo. Certamente, aquele homem era alguém que vivia a total plenitude do que a gente chama de estar desenganado. Mas Jesus o cura e não se dá a conhecer aquele homem. A cura de Jesus foi tão incrível, né, que ele falou, você quer ser curado? E aquele homem falou assim, olha, eu tô aqui, mas ninguém quer me jogar, ninguém... sempre que a água se saculeja aí, alguém vai na frente e ninguém tá aqui para fazer a gentileza de me jogar dentro da piscina da gentileza. E parece uma resposta meio tola, né? Se você pensar, pô, cara, você não sabe que é Jesus? Jesus é Deus, Jesus sabe que tem todos os poderes, Jesus pode fazer todas as coisas, mas lembra que a Bíblia não existia. Talvez aquele homem não tinha nem a esperança da vinda do Messias. No entanto, o Messias, o Filho do Homem, estava ali na frente dele. A Bíblia diz, Daniel 7,13, que tem poder, todo poder sobre os céus e a terra. E a resposta que ele deu para Jesus foi absolutamente plausível. Eu não sei quem você é. Ou seja, o Messias na frente dele não conseguia reconhecer porque ele sofria tanto que ele não conseguia reconhecer que Jesus estava na frente dele, é o único capaz. E ele explicou a situação, não tem ninguém que possa expressar gentileza para mim. E Jesus, num ato superior à gentileza, Jesus, num ato estupendo de expressão, de misericórdia, que significa se compadecer da sua miséria. Ele olha para aquele homem e diz, toma a tua esteira e anda. E aquele homem se levantou, saiu e foi. Para provar que não foi uma coisa natural, não foi uma coisa simplória. Ele simplesmente era incapaz de sequer dobrar um tapete. E ele se levantou, dobrou o tapete, botou de braço no braço e foi embora. E muito provavelmente ele deve ter ido direto para o templo glorificar a Deus. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não tinha ideia quem era Jesus. E sabe o que me chama muita atenção nessa passagem? Jesus não chama, epa, vem cá. Deixa eu te falar quem eu sou. Jesus, deixa eu te apresentar quem eu sou. O homem simplesmente saiu e foi embora. Foi curado, tchau. Pô, mas aquele homem foi mal agradecido? Duvido. Ele estava do lado do templo, ele deve ter saído dali e foi glorificar o Senhor no templo, agradecer no meio da festa, imagina, mais uma razão para celebrar a cura.
Sabe o que eu acho muito lindo nessa passagem? O fato de Jesus não ter ido se apresentar a ele denota algo muito tremendo. Jesus não está interessado num relacionamento religioso com ninguém. Jesus não está interessado em manipular a forma dele se dar para o ser humano, da sua graça e misericórdia em troca de um relacionamento religioso. Jesus não quer isso. Jesus não está dizendo, Deus está nos provando pela palavra que o amor dele independe da fé da pessoa. Independe da situação de fé em que ela está. Deus não quer um relacionamento baseado na troca. Olha, eu vou te curar, então por causa disso você vai me servir. Não é isso. Jesus acaba de provar pra gente nessa passagem que aquele homem poderia ser qualquer coisa menos esperando o Messias. Ele esperava alguém que fizesse uma gentileza, ele não esperava o Messias. Mas o Messias foi até ele. Por quê? Porque ele se compadeceu daquele homem. Então quem cura é Jesus Cristo. Quem derrama a cura, mesmo que a tua fé não seja alguém que deposite a fé em Jesus Cristo, quem cura é o Senhor Jesus. Qualquer outra forma de cura não é verdadeira. Só Jesus Cristo é a cura. Sabe, um dia eu fui desenganado em uma doença. Era uma doença que você também tem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A nossa doença, a doença da humanidade, chama-se pecado. A humanidade, ela estava desenganada, destinada à morte eterna, mas Jesus pagou o preço no nosso lugar. E sabe de uma coisa? A nossa condição por estarmos no pecado é absolutamente igual àquele homem. Nós, eu e você, somos paralíticos espiritualmente, deitados num leito, sem poder fazer nada espiritualmente. Quebrados em nossa vida, sem esperança, e muitas vezes esperamos nos contentar apenas com as pequenas gentilezas que as pessoas fazem por amor a nós, que afofam o nosso coração momentaneamente, mas logo em seguida a dor volta com a mesma intensidade, ou talvez até uma intensidade maior, e a nossa alma continua chorando, desenganada. Tinha um homem na família de uma pessoa que eu amo muito, que sofria de câncer há 12 anos. Eu estava numa época na minha vida que eu estava procurando emprego em São Paulo. E eu estava no centrão da cidade e eu tinha ido num local, não lembro exatamente fazer o quê, e eu tinha no bolso o dinheiro suficiente para pegar um ônibus, pegar um metrô para ir embora para casa, né? Então eu estava caminhando em direção ao metrô, e o Senhor falou para mim, olha, filho, entra nessa loja e compra um livro que eu vou te mostrar. Bom, na hora eu peguei o meu dinheiro e falei, bom, eu tenho metrô e um ônibus. Se eu gastar o dinheiro do metrô, eu tô lascado. Vou gastar o dinheiro do ônibus para comprar aquele livro. E guardei o dinheiro do metrô. Muito bem. Você vê como eu tava com pouco dinheiro. Aí eu entrei naquela livraria e fui ver lá os livros. Comprei um livro fininho, que era tudo que eu podia comprar. E o título daquele livro eu nunca me esqueci, aquele livro se chamava Por que Sofremos? E aí eu associei o nome daquele livro com o fato de eu estar desempregado. Botei o livro, paguei e fui embora. Estou lá no metrô lendo e tal. E tá falando de doença, aquela coisa toda. Eu falei, mas eu não tô doente, né? Por que eu comprei esse livro? Eu comprei errado, né? E aí o Senhor falou, não, você não comprou errado. Filho, esse livro não é para você. Mas vai até a casa dessa pessoa. Quando você bater na porta, a pessoa que abrir a porta pede para você ir até o leito onde está esse doente que eu vou te mostrar. Quando você chegar lá, você diz para ele o seguinte, eu vim aqui porque Deus mandou entregar esse presente para você. E o Senhor foi específico, ele falou, então você entrega o livro e continue dizendo o seguinte, olha, Deus manda dizer para você que Ele te ama na circunstância em que você se encontra. Ele não se esqueceu de você. Depois disso, filho, vira as costas e vai embora. O resto é comigo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu cheguei, encontrei aquele doente, entreguei o livro, ele chorou copiosamente, eu dei um abraço, virei as costas e fui embora. Passaram-se 3 dias, eu voltei naquela casa
e aquele homem estava deitado. Toda a família estava reunida na sala e ele estava deitado. E ele falou para mim: Márcio, ei, Márcio, quando ele me viu, você sabe ungir? Porque aquele livro falava de ungir os doentes. Eu falei: sei, né? Aí parou, foi aquela comoção na família, todo mundo parou, e eu peguei um pouquinho de óleo, na frente de todo mundo eu consagrei o Senhor, e eu cheguei bem perto do ouvido dele e falei: ei, eu tô aqui para orar por você, Deus te ama, você quer aceitar Jesus? E ele falou: eu quero. E aí ele aceitou Jesus. Eu dei um abraço, dei um beijo, e nunca mais eu ouvi. Mas eu soube que Deus deu a ele mais 3 meses de vida. Nesses 3 meses de vida, eu soube que ele passou a mão no telefone e ligou para toda a família. Pediu perdão por tudo aquilo que ele se lembrava que ele tinha feito que possa ter magoado alguém. E depois de 3 meses, ele partiu para estar com o Senhor. E eu lembro que nessa história, depois o Senhor falou no meu coração: a doença, o desengano da vida daquele homem era a falta de perdão. O câncer era uma consequência, talvez, né, somatizada. Quem sou eu para aqui ficar tentando diagnosticar nada, mas o câncer verdadeiro chamava-se a falta de perdão. Muitas histórias da Bíblia possuem personagens com seus respectivos nomes bem claros, né? Mas outras tantas histórias na Bíblia simplesmente omite o nome. Sabe quando a gente fazia na época da escola aquelas provas que tinham aquelas linhas em branco, né? Preencha as lacunas, né? E você tinha que preencher a palavra certa. A Bíblia também é assim. E a linha vazia, na verdade, são os personagens sem nome. Porque Deus quer que nos coloquemos no lugar daquele personagem para que a gente possa interagir com Jesus. Sabe, eu não sei a sua real situação de vida nesse exato momento que você está assistindo essa palavra aqui. Mas Deus sabe. E Jesus hoje está aí do seu lado. Sabe qual a cura que você precisa? Não existe nada. Não existe nada impossível para o Senhor. Então pede para Ele que está do seu lado. Pede a Ele. Mas a maior cura de todas, Jesus realizou no Calvário. Quando Ele morreu pelo nosso câncer, chamado pecado. E esse câncer mata para sempre. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu por nós para perdoar os nossos pecados. E Jesus falou: eu sou a ressurreição. E ainda que morra, essa pessoa viverá. Isso é muito tremendo. Isso é uma verdade muito profunda. Que o mais profundo dos vales da vida, o mais profundo desengano, o amor de Deus pode ir até lá através da pessoa de Jesus. E se esse vídeo chegou para você, é porque Jesus quer falar com você. Porque Jesus tem uma mensagem de esperança para você hoje. Sabe, não tenha medo da sua circunstância. Eu garanto para você uma coisa. E talvez você pode achar: poxa, Márcio, é mais fácil você falar porque você não está vivendo o que eu estou. É verdade. Você tem razão. E eu estou em temor diante de Deus, em respeito e amor a você, que eu nem sei onde você está. Eu vou garantir uma coisa para você. É menos difícil você atravessar as suas circunstâncias atuais se você estiver com mãos dadas com Jesus. E para isso, basta você fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, meu nome, coloca aí o seu nome, eu sou como aquele homem que estava naquela piscina esperando uma gentileza. Mas hoje eu quero muito mais do que uma gentileza. Eu quero receber a sua graça e a misericórdia que eu sei que só o Senhor pode dar. Obrigado pela cruz do Calvário que o Senhor morreu por mim. Eu aceito o teu sacrifício em meu lugar para perdão dos meus pecados. Perdoa os meus pecados e aceita a minha vida aos teus pés. Venha ser o meu Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos.
em nome de Jesus. Amém. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que o Senhor tenha trazido uma esperança, porque quando a gente está de mãos dadas com o Senhor, seja a circunstância que for, o adjetivo desengano não existe. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.